Terceiro vídeo que eu tô gravando hoje, porque, né, agora eu tô nessas de vem a inspiração, vamos lá. Então, olha, estamos na sétima armadilha, a trivialização do anormal, a simulação, a tentativa de ser boa. E ela fala que não somente num caso particular, num caso em que eu estou fazendo isso comigo, mas também em como as mulheres estão sofrendo isso há muito tempo. Então, ela traz uma poesia da Anne Sexton, que ela escreveu sobre esse conto, essa poetisa escreveu um poema sobre este conto e ela deu o mesmo título, Sapatinhos Vermelhos, e a poesia é a seguinte: estou parada na arena, na cidade morta, e calço os sapatos vermelhos. Eles não são meus, são da minha mãe, da mãe dela antes, passados de mãe para filha como bens de família, mas escondidos como cartas vergonhosas. A casa e a rua às quais pertencem estão ocultas e todas as mulheres também estão ocultas. E estou arrepiada depois de ler isso. Por mais que nós estejamos independentes financeiramente, por mais que a gente esteja buscando isso, esse ser livre, a gente ainda cai nisso aqui, gente, porque a gente tá calçando o sapato de um monte de mulheres que sofreram isso. A gente aprendeu assim, ó, passado de mãe para filha. Tá no DNA. Veio da nossa avó, da nossa bisavó. Faz pouco tempo que a gente tá começando a poder ser livre, gente. Ainda não veio muita geração pra frente. Certo? Então, a gente precisa se preocupar, né? Com essa trivialização do anormal, a gente tem que ser a voz que vai se levantar e protestar nessa hora, ao invés de aceitar. A trivialização do que é anormal, mesmo quando existem claros indícios de que essa atitude seja prejudicial a nós mesmas, aplica-se a todos os maus tratos infligidos às naturezas instintiva, espiritual, criativa, emocional e física. As mulheres enfrentam essa questão sempre que são desorientadas, de modo a fazer qualquer coisa que não seja a defesa da sua vida profunda, de projeções invasivas, culturais, psíquicas ou de outra natureza. Então, em termos psíquicos, a gente se acostuma a ser golpeado, tá? Então, a gente se adapta à violência contra a nossa psique, contra a nossa natureza sábia. Tá? A gente tenta ser boazinha, a gente trivializa o anormal, a gente dá um jeito de racionalizar a história e continuar ali na casa da velha secarrona. E quando a gente faz isso, a gente perde o nosso poder de fugir. A gente perde o nosso poder de lutar pela nossa liberdade, tá? Pela nossa vida, por aquilo que a gente dá valor na nossa vida. E quanto mais a gente usa o sapato falso, mais a gente fica na fantasia e mais a gente fica obcecada, porque cada vez que a gente usa o sapato falso, a gente precisa usar mais um pouquinho. Por isso a gente vai cair lá nos excessos e vai gerando esse comportamento compulsivo, né? Então, é complicado, gente. Então, o que a gente precisa, né, é recuperar a nossa capacidade de ver que a gente está vivendo isso, para que a gente possa sair disso. Então, pensar, né, em cada situação, pergunte-se: eu estou sendo boazinha demais? O que significa isso na prática? O que é que eu faço que dá a entender a outra pessoa que ela pode fazer essa violência contra mim? E aí, seja física, seja psíquica, mental, emocional, espiritual, qualquer tipo de violência. O que é que eu faço que aparenta para o outro que ele pode fazer isso comigo? Ou pode ser uma pergunta assim também: o que é que eu não faço que mostra, que dá esse sinal para o outro de que ele pode fazer isso comigo? Só que tem um grande detalhe aqui.
Eu não vou pensar só no outro me infligindo violência. Eu vou pensar na questão interna, na questão externa, aquilo que eu recebo, né, da sociedade, do grupo, de uma pessoa, e na minha questão interna, porque aí sim eu consigo fazer aquela virada igual a menina do Barba Azul consegue, porque ela percebe que ela não é uma vítima e que ela pode sair dali, tá bom? Vou voltar falando mais um pouquinho sobre isso. Abraço.